Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis capítulo 3, versículo 16. Que tipo de igreja somos? Repete comigo. Que tipo de igreja somos? Vamos estudar junto e vamos perceber de fato quem somos nós. 1 Reis capítulo 3, versículo 16. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e teu filho o morto. Porém esta disse: Não, por certo o morto é teu filho, e o meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho morto. E esta outra diz: Não, por certo o morto é teu filho, e o meu filho o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu, nem meu seja, dividi-o antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta um menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus, para fazer? Feche seus olhos, por favor, e coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, pedimos nesta noite sabedoria do alto. Entregamos diante de Ti o controle desta reunião. Sabemos que se você, Espírito Santo, vier falar conosco, sairemos daqui completamente transformados, e muitas coisas irão mudar no nosso interior. Mas se você não agir em nosso favor, será mais um de muitos cultos que nós já presenciamos, e sairemos da mesma forma como nós entramos. Eu peço a Ti nesta noite, Jesus, que Tu traga discernimento, sabedoria, espírito de conhecimento, para que possamos discernir aquilo que vem de Ti e aquilo que não vem. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Quero voltar um pouquinho antes da história. Vocês, domingo que esteve aqui, presenciou. A Bíblia diz que o povo de Israel, eles eram julgados pelos juízes, amém? Então Deus levantava um juiz, e esse juiz julgava a nação de Israel. Então durante muitos anos foram assim. Até que um dia a nação de Israel, eles queriam um rei, porque todos os povos tinham um rei. Então eles queriam ser iguais aos outros. E esse é o grande problema dos crentes. Nós queremos andar com Deus, mas queremos ser iguais aos outros. Deus nos chamou para ser diferente. Entenda uma coisa, não somos melhores do que ninguém, mas somos diferentes. Amém? Tem lugares que a gente não foi convidado para ir. Tem coisas que nós não fomos convidados a comer. Tem bebidas que o Senhor não quer que bebamos. Tem situações que Deus não nos permite estar. Então nós
Aparentemente somos iguais, mas somos diferentes. Então, o povo queria ser igual. Então Deus falou assim, já que o povo quer ser igual, eles querem um rei, vamos dar um rei para eles. O primeiro rei em Israel se chamou Saul. Ali começa a monarquia. Saul se tornou rei. Saul reinou 40 anos. Você conhece a história. Davi assume o reinado. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi errou muito, mas Davi, a Bíblia diz que é o único homem na Bíblia que é um homem segundo o coração de Deus. Davi, no final da sua vida, Davi tinha alguns filhos. Alguns filhos de Davi tentaram assumir o trono. Você conhece a história. Davi era rei, um filho de Davi chamado Absalão. Ele tenta roubar o trono de Davi. A Bíblia diz que Davi ele abandona o palácio. Ele atravessa o vale de Cedron a pé com cinza na cabeça. Ele atravessa com a sua tropa descalço. Ele abandona o palácio e ele vai fugir de Absalão. Porque rei que é rei não briga por trono, sabe de fato quem ele é. Amém? Então, quem sabe o que é, não briga por posição. Só briga por posição quem não entende ainda quem é. Toda pessoa que briga por posição ainda não entendeu o propósito de Deus. Porque quem entende o propósito de Deus não briga por posição. Por isso, na casa de Deus, quando você vê alguém brigando por posição, pode ter certeza, essa pessoa não entendeu nada do que é evangelho. Quem entende, sabe que Deus nos chamou para servir, não para ser servido. O maior exemplo na minha e na tua vida chama-se Jesus Cristo. Ele sendo o próprio Deus encarnado, Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, diz que ele abre mão da sua glória, ele entra na terra como um homem terreno, ele era 100% Deus e 100% homem. Ele veio para servir as pessoas, não para ser servido por elas. Na última ceia ele tira uma túnica, ele pega um lenço, passa na cintura, pega um pano e começa a lavar os pés dos discípulos. Ele sabia que no meio daqueles discípulos tinha um que ia o trair, tinha outro que ia o negar, tinha outro que ia duvidar quando ele ressuscitasse. Tinham dois lá que ficavam brigando quem seria o maior no reino dos céus, mas a Bíblia diz que mesmo assim ele lava o pé de todos os discípulos. Então, quem sabe o que é, não briga por posição. Amém? Você está aí? Então Davi, ele foge do palácio, mas a Bíblia diz que tem uma guerra, né? Joabe, você conhece a história? Joabe mata Absalão, Davi volta para o palácio. Davi assume o trono novamente, ele continua reinando. No final da sua vida, ele já está idoso, e aí Batseba chega para ele e diz assim, ó, meu rei, você me prometeu que o nosso filho, Salomão, ele assumiria o trono. Quando você vai ler a Bíblia diz que Davi tinha um outro filho chamado Adonias. Adonias já tinha se intitulado rei, já antes de Davi morrer, ele já havia se intitulado rei já. Só que o propósito de Davi nunca foi que ele fosse rei, nem de Deus. Então, quando Davi entrega o trono na mão de Salomão, a Bíblia diz que Adonias fica desesperado, pede desculpa, Salomão perdoa ele, mas Salomão diz algumas coisas para ele que ele não deve fazer, e aquilo que ele não devia fazer ele acaba fazendo. A Bíblia diz que Salomão mata Adonias. Salomão, quando assume o trono, depois você lê, a Bíblia diz que quando Salomão ele assume o trono, Davi deu umas dicas para ele, disse para ele tudo que ele deveria fazer, que ele deveria matar Joabe, que ele deveria tomar cuidado com Simei, se Simei não tomasse cuidado, ele matasse Simei. Davi dá instrução para Salomão. Salomão recebe a instrução, ele cumpre tudo aquilo que Davi havia dito. Aí a Bíblia diz que tem um momento no capítulo 3, tem um momento em que o Senhor visita Salomão em sonho. Fala comigo, em sonho. Todas as vezes que você sonhar alguma coisa, não acredite que você está sonhando por um acaso. Todo sonho tem um propósito. O sonho pode vir de Deus ou pode vir do inimigo. O inimigo pode muito bem colocar setas na tua mente e você permitir que esses sonhos acabe tomando conta do teu ser e você acaba vivendo aquele sonho. Ou você pode ser visitado por Deus e Deus te revelar aquilo que Ele tem para você. Pastor, como discernir o que é de Deus e o que não é? Só através de discernimento de espírito, só conversando e tendo relação com Ele. Então a Bíblia diz que Salomão ele é visitado por Deus. Deus dá um sonho para ele e fala para ele o seguinte: olha, me diz o que você quer. Me pede o que tu me pedires, eu te darei. Salomão pede uma coisa muito linda. Ele fala assim: Senhor, me dá sabedoria para cuidar
do teu povo. Todas as vezes que você entende que o reino não é nosso, mas o reino é do Senhor, e que você pede sabedoria para administrar as coisas dele, ele sempre vai te dar, além de sabedoria, vai te dar bens, riqueza, bens duráveis, vai te dar tudo o que você necessita. Então Salomão, ele além de receber sabedoria, ele recebe também, a Bíblia diz, riquezas, ele recebe honra, ele recebe um monte de coisa. E aí agora, depois que Salomão tem sabedoria, ele está diante de uma situação. A Bíblia diz que 2 prostitutas vêm falar com ele, porque naquela época o rei julgava as causas das pessoas. O rei, ele trazia a sentença. Sabe o gabinete que hoje se faz com o pastor? Naquela época se fazia com o rei. Então 2 prostitutas aparecem para Salomão e elas vêm falar para ele o seguinte: olha, meu rei, eu e essa mulher, a gente mora junto. E eu tive meu filho, 3 dias depois o filho dela nasceu. De noite estávamos dormindo, eu com meu filho no colo e ela com o filho dela. Ela caiu em cima do filho dela, ela sufocou o menino e matou o menino. Aí à meia-noite ela levanta, ela vem, tira o meu menino do meu colo, coloca no colo dela e pega o menino dela morto e coloca no meu colo. Quando eu acordei de manhã, eu fui dar mamar para o menino, eu olhei bem e vi que o menino não era o meu menino. Então nós viemos aqui falar com o rei para que julgasse a nossa causa. Esse menino morto é o filho dela e o menino vivo é o meu filho. Aí a outra mulher diz assim: não. O menino que está no teu colo morto é o teu filho. O vivo que está no meu é o meu filho. Salomão fica olhando para aquela situação, mas por ele ter uma sabedoria divina, não uma sabedoria da terra, como diz o livro de Tiago, ele tem uma sabedoria do céu, porque toda a sabedoria terrena vai nos fazer tomar decisões terrenas, mas toda a sabedoria que vem do alto vai nos fazer tomar decisões que muitos vão ficar impressionados. Então Salomão fala assim: não tem problema, me dá uma espada aqui, eu vou cortar o menino vivo no meio, e vou dar metade para cada uma. A mãe, que era a verdadeira, ela disse: não senhor, eu prefiro o menino vivo com ela, do que o menino morto comigo. A outra diz o seguinte: não, nem eu nem você, que corte o menino no meio, que as duas fiquem com a parte do morto. Salomão entende que essa é a verdadeira mãe. Ele fala assim: entrega a mãe para o menino. A Bíblia diz que a fama de Salomão percorreu toda aquela região. E eu quero falar nessa noite sobre 2 tipos de igreja. Uma igreja que se sacrifica por ela, que amamenta a criança e que faz ela crescer. E que, se necessário for, abre mão daquilo que é bom para ela, para poder ver o menino crescer. E eu quero falar de uma outra igreja que sufoca o menino, que só pensa em si, que mata o menino, está muito mais preocupado com o seu bem-estar do que propriamente com o menino que está morto. E por não ter esse discernimento daquilo que faz, deseja ter o filho do outro, para que no momento oportuno também sufoque o mesmo menino, o outro menino, e faça o menino morrer. Você está aí? É triste falar isso, mas hoje nós temos 2 tipos de igreja no Brasil e no mundo. Uma igreja que se sacrifica por alguém. E a igreja, entenda uma coisa: igreja não é esse prédio. Igreja sou eu e você. Bate no peito e fala assim: eu sou a igreja. Fala. A igreja somos nós. Igreja é você, muitas vezes, é você entender que Deus te colocou para amamentar o menino, para fazer o menino crescer, dar saúde para o menino. Deus nos chamou para cuidar da obra dele. Deus nos chamou para cuidar daquilo que é importante para ele. Quando Jesus se encontra com Pedro lá em João capítulo 21, ele se encontra com Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala assim: eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Aí ele pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala assim: Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. A terceira vez ele pergunta para Pedro: Pedro, de fato tu me amas? A Bíblia diz que Pedro fica triste, mas ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Viemos de Israel agora.
Todos os lugares foram incríveis. Mas quando eu estava no barco, no Mar da Galileia, o Senhor falou isso comigo de uma forma como eu nunca tinha ouvido Ele falar. Depois da ministração, cada um foi para o seu canto no barco, eu fiquei num canto, eu fiquei olhando para o mar, e o Senhor falava ao meu coração: filho, de verdade, tu me amas? Eu falei: Senhor, tu sabe que eu te amo. Aí Ele falou assim: então faz aquilo que é importante para mim, cuida das minhas ovelhas. Eu chorava, parecia que eu ia morrer de tanto que eu chorei, porque eu senti no meu interior o Senhor falando comigo, dizendo o seguinte: deixa eu te dizer uma coisa, filho, muito mais importante do que você expressar e abrir os teus lábios dizendo que me ama, é você fazendo aquilo que é importante para mim. Porque quem ama não diz que ama, mas prova que ama. Quem ama não fica jogando palavras ao vento, mas quem ama se sacrifica. A Bíblia fala de um amor sacrificial. Quando você vai ler 1 Coríntios capítulo 13, a Bíblia nos ensina que em 1 Coríntios capítulo 13, não adianta você falar a língua dos anjos, não adianta você ter o dom de profetizar, não adianta isso, não adianta aquilo, se não tiver amor, de nada adianta. Então, o maior de todos os sentimentos é o amor. Você vai ver lá Moisés subindo o Monte Sinai, Deus dando para ele 10 mandamentos. Aí depois no final Jesus aparece e fala assim: olha, de todos os mandamentos, se vocês guardarem 2, vocês já estão assim, perfeitos. Quais são os 2? Amar o Senhor vosso Deus acima de todas as coisas. Segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Aí Paulo vem lá em Coríntios e fecha tudinho dizendo o seguinte: olha, eram 10, agora se tornaram 2, agora eu quero dizer só um para vocês, que é o amor. Se você aprender a amar pessoas, você vai entender de fato o que Jesus tem para você. Quando a gente vai ler a história, a Bíblia nos conta a história de uma mulher chamada Esther. Amém? A Bíblia diz que Esther se casa com um rei chamado Assuero. Ela vai morar com ele no palácio, ela vai morar junto com ele no palácio, mas ela continua sendo uma israelita. Quando você vai ler a história, José, ele vai para a casa de Potifar. Da casa de Potifar, depois ele vai ser governador do Egito. Ele mora no Egito, mas ele continua sendo um israelita. Quando você vai ler a história de Daniel, Daniel é levado cativo, ele era um jovem, ele é levado cativo para a Babilônia. Ele mora dentro da Babilônia, ele aprende a cultura da Babilônia, ele é quase que obrigado, mas ele não permite, ele é quase que obrigado a comer a comida da Babilônia, mas ele continua sendo um israelita. Quando você vai ler a história, muitas pessoas foram tiradas do seu lugar e foram plantados em outro lugar, para que outra cultura fosse colocada na sua mente. Porque o grande problema não é você ser plantado em outro lugar, o grande problema é o outro lugar ser plantado em você. O grande problema não é você andar com pessoas ímpias, mas o grande problema é você deixar a impiedade delas penetrar em você. Você pode andar com quem você quiser, desde que você entenda quem você é. Você pode andar em qualquer lugar que você achar conveniente andar, desde que o lugar em que você vá não penetre em você. Essa mulher, ela entendeu que ela estava amamentando uma criança e que ela estava fazendo, o amor dela pelo filho era tão grande que ela até na hora de dormir ela tomou cuidado para não sufocar o menino. Já a outra, ela está deitada com o filho e ela não se preocupa tanto como deve cuidar do filho, e por isso ela sufoca o filho. Existem igrejas, é triste dizer isso, mas existem igrejas que sufocam tanto a ovelha que acaba matando a ovelha. Tem igrejas que acabam sufocando o chamado de alguns e não deixam crescer. Eu tenho dito nesta casa, o que mais tem nesta casa é trabalho. Cargo não tem, mas trabalho tem muito. Se você entrar aqui procurando cargo, talvez você não encontre ele aqui. Mas se você entrar nesse lugar desejando fazer a obra de Deus, o que mais tem é trabalho nesse lugar. O que mais tem é condição de você exercitar o teu chamado. Ah, não me dão oportunidade. Mas quem disse que você tem que ter oportunidade? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu congreguei numa igreja há 13 anos. Eu fui muito feliz. 13 anos da minha vida. Se você fizer uma conta, 13 anos, a gente está falando que um mês, ele tem 4 semanas, sim ou não? Então, se ele tem 4 semanas, são 8 cultos por mês, amém?
Então, em um ano, 12 vezes 8 são 96, amém? 10 anos são 960. 3 anos, a gente está pegando aí conta redonda, mais uns 200 e pouco, vou botar 300. São 1.200 e poucos cultos, amém? Fora os outros dias que foram culto jovem e outras coisas. Então a gente está falando aí em conta redonda em 1.400 cultos. Sabe quantas vezes eu preguei no altar da minha antiga igreja? 2 vezes. 1.400 cultos eu preguei 2 vezes no altar da minha igreja. E não deixei de ser quem eu sou. Porque para fazer a obra de Deus eu não preciso de uma plataforma para falar. Eu preciso ser aquilo que Jesus me chamou para ser lá embaixo. Glorifica o Senhor. O pastor não me dá a oportunidade. Quem dá a oportunidade não sou eu, é você próprio. A gente tem um grupo lá fora de voluntários. Amém? Sim ou não? Aí eu estava essa semana conversando com meu irmão. Falei, quantos voluntários tem? 100 e pouco. Quando falta alguém no grupo, aí alguém coloca lá, eu hoje não posso ir. Alguém pode ficar no meu lugar? Isso dito pelo meu irmão que é líder do grupo. Ninguém se pronuncia de ficar no lugar de ninguém. Mas querem trabalhar para Deus. Querem ser voluntários, querem andar com a camisa preta. Posso falar uma coisa para você? Me perdoe a sinceridade. Não entenderam nada do que é o Evangelho de Cristo. Existe uma igreja que sufoca e que mata. Existe uma igreja que alimenta e faz crescer. A Bíblia diz que nós precisamos nos esforçar, porque o reino dos céus ele é tomado por esforço. O reino dos céus ele não é tomado de uma forma qualquer, ele é tomado por esforço. Deus nos chamou para poder vivermos a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Mas entenda uma coisa, nós não queremos nos esforçar para fazer aquilo que é importante para o nosso Pai. Mas nós queremos que o nosso Pai faça aquilo que é importante para nós. A Bíblia diz que as duas eram o quê? Prostituta. Fala mais alto, prostituta. As duas eram prostitutas. A Bíblia não fala o nome do pai delas. Então as duas mulheres geraram de alguém que talvez elas nem soubessem de quem elas geraram. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu e você temos um pai. Que nós sabemos de fato quem ele é. Então se uma mãe, que talvez não saiba nem quem é o pai da criança, cuida da criança daquele jeito, imagina eu e você, que sabemos quem é o pai, como devemos cuidar da criança. O pai não é um amigo, o pai não é um parente, o pai é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é o Todo-Poderoso. Quando você olha, eu tenho dito aqui nesta casa, eu vejo que às vezes eu tenho que administrar problemas internos de falta de sabedoria, de como se relacionar. E aí, quando você fala, de repente uma palavra mais dura com alguém, aí esse alguém fala assim, não, eu acho que meu tempo aqui acabou. Você conhece alguma planta? Você conhece alguma planta que é plantada num lugar? E aí ela é regada, ela cresce. E depois de um tempo, ela tem que sair dali para ser plantada em outro lugar. Tu conhece alguma planta assim? Sim ou não? É difícil. Uma planta, quando ela é plantada em um lugar, ela cresce, começa a crescer, ela foi plantada ali para ela poder frutificar ali. Só que às vezes o mal-estar, as coisas começam a acontecer e elas ficam incomodadas com coisas tão pequenas. E elas começam a acreditar que o tempo delas já não é mais necessário naquele lugar. A forma como o inimigo age, se você parar para estudar a Bíblia, desde o Gênesis, continua até os dias de hoje. A luta dele, ele não coloca confusão no meio do arraial, ele coloca confusão no meio da mente. Porque quando você tem uma confusão na mente, você não sabe quem você é, para onde você vai e aonde você foi plantado, você começa a permitir que qualquer tipo de situação venha atrapalhar o lugar aonde Deus te plantou. Deus te coloca no lugar para frutificar. Olha que coisa tão incrível. Mateus capítulo 18 nos conta uma história. O credor incompassível. Depois tu lê a tua casa, Mateus 18. A Bíblia diz que um rei,
ele tinha um servo que devia para ele 10.000 talentos. Esse servo não tinha como pagar. Aí o rei fala o seguinte: olha, você, a tua mulher e os teus filhos serão vendidos para pagar a dívida. A Bíblia diz que o servo se lança aos pés daquele rei e pede para ele misericórdia, pedindo para que ele possa dar uma oportunidade que ele vai pagar a conta. A Bíblia diz que o rei, ele se compadece daquele servo e ele abre mão da dívida. Aquele servo levanta, sai daquele ambiente e vai andando e encontra um conservo. O que é um conservo, pastor? É o servo do servo. Então ele encontra um conservo que devia para ele 100 dinheiros, diz a Bíblia. Então quando ele encontra, ele fala assim: cara, tu tem que me pagar. O cara fala assim: olha, Senhor, eu não tenho como pagar. A Bíblia diz que esse cara se lança aos pés dele e pede para ele misericórdia, para ele poder dar uma oportunidade para o cara pagar. O cara não diz que não vai pagar. A Bíblia diz que esse servo, ele dá uma ordem para que esse homem, ele seja preso. Aí a Bíblia diz que vieram e contaram para o rei. O rei chama esse cara e fala assim: vem cá, cara, deixa eu te dizer uma coisa. Tu estava me devendo uma quantia maior do que aquele camarada te devia. Eu abri mão e te perdoei na dívida. E agora, o cara que te deve menos do que você me devia, você não abre mão da dívida que ele tem contigo. A Bíblia vai e diz que ele é colocado junto aos atormentadores. Ele é lançado numa cadeia junto com os atormentadores. Eu te pergunto, o grande problema da igreja é que a igreja está muito preocupada de tirar um cisco do olho do irmão, mas ela não consegue enxergar a trave que está no dela. A igreja, ela tem a preocupação de entrar nas redes sociais dos irmãos e ficar vendo qual é o problema que alguém está fazendo. Mas ela não consegue tirar a trave que está no dela. Ela está tão preocupada de fazer um julgamento com aqueles. E deixa eu falar uma coisa para você como pastor dessa casa. Quem vai prestar conta a Deus por cada uma das vidas aqui sou eu. Então, se eu disser para fazer algo aqui dentro, por mais que você não concorde, eu vou te pedir uma coisa em nome de Jesus. Não precisa dar opinião. Quando eu quiser opinião, eu vou te pedir. Estamos juntos até aqui? Me perdoe a palavra, talvez seja uma palavra dura, mas eu preciso falar isso nessa noite. Sabe por quê? Eu voltei de Israel como se estivesse no céu. E aí eu volto e eu vejo tantos problemas de meninos. Mas o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz assim: quando eu era menino, eu agia como menino. Mas quando eu cresci, eu deixei para trás as coisas de menino. Só age como menino quem ainda não amadureceu. Chegou uma hora da igreja, deixa eu dizer uma coisa, eu não sei se você está entendendo o que eu estou te falando. Eu quero despertar o teu coração essa noite. Eu não quero brigar contigo, mas eu quero mostrar para você o que Deus te chamou para ser. Eu quero te mostrar que Deus tem coisas muito maiores para a tua vida, e você está perdendo tempo com coisas que não trazem edificação. Você fica cuidando de coisas que não vão trazer nada para o reino, ao invés de você cuidar de um monte de pessoas que entram feridas nessa casa. Pessoas que entram sangrando por essas portas. Talvez você olhe para ela igual você olha para Naamã. A Bíblia diz que Naamã, ele era um comandante. Ele, quando estava com a farda, ele era um cara importante, cheio de patente. Mas quando ele tirou toda a sua roupa na frente da sua guarda, a Bíblia diz que todas as lepras que ele tinha, todos aqueles homens começaram a ver. Talvez você olhe para algumas pessoas e você faça um julgamento de acordo com aquilo que você vê, mas talvez você não vê as feridas que ela carrega no coração. As pessoas, elas só vão replicar aquilo que elas receberam. Quando você vê uma pessoa doente, entenda uma coisa: ela não é doente porque ela quer ser doente, ela é doente porque um dia feriram ela. Essa pessoa, ela sofre, ela talvez tenha algum comportamento difícil, não é porque ela é ruim, é porque ela foi ferida lá atrás. Ela talvez tenha recebido uma mãe que sufocou, que matou e fez o menino morrer. Então, por ela aparentemente tem a aparência de que vive, mas está morta. Então ela é julgada de uma forma aonde ela mesma não consegue entender. Então ela entra numa igreja acreditando que na igreja ela vai ter um comportamento diferente, ela vai ser tratada com amor, mas ela recebe o mesmo tratamento que o mundo lá fora dá para ela.
E aí sabe o que acontece? Quando você vai ver a estatística, a igreja do lado de fora, você sabia que é maior do que a igreja do lado de dentro? Você sabia disso ou não? Pode estudar. Sabe quantos desviados tem? Sabe quantas pessoas feridas? Aí eu te pergunto, você acredita de verdade que Deus feriu essas pessoas? Claro que não. Ele é um Deus perfeito. Quem foi que feriu essas pessoas? Foram as pessoas chamadas por Deus para cuidar dessas próprias pessoas. Essas pessoas foram chamadas por Deus para curar pessoas, mas elas, por não entenderem quem elas são, elas acabam fazendo aquilo que não deveriam fazer. Você está aí? E aí eu sou obrigado. E aí qual o projeto do diabo? Enquanto Deus tem uma missão grande para a gente começar a crescer, começar a expandir, começar a voar, começar a enviar pessoas, porque o propósito da igreja é enviar pessoas. Mas aí, o que o diabo faz? O diabo cria uma confusão na mente do povo, e aí a liderança da igreja tem que ficar apagando incêndio, ao invés de ficar crescendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que Deus tem para nós não podemos abrir mão. A Bíblia diz que a quem muito é dado, a muito será. Você conhece a Bíblia? A quem muito é dado, a muito será cobrado. Deus tem projetos para mim e para você, para nós andarmos, para nós voarmos. Deus nos trouxe até esse lugar. Quando eu olho para trás, alguns anos atrás, alguns poucos anos, nós congregávamos no auditório, que quando enchia muito, dava 70 pessoas. As ofertas, quando se levantava lá, acredite você ou não, era 100 e poucos reais. A gente pegava uma Kombi, alugava uma Kombi, quem é antigo aqui sabe o que eu estou falando. Eu alugava uma Kombi, mandava a Kombi lá na comunidade, pegar as pessoas lá da comunidade carente para trazer para a igreja. Assim começou essa igreja. Eu chegava cedo junto com os irmãos, botava caixa de som nas costas, ia montar som. Eu não tinha tempo de ficar vendo se o cisco estava no olho do irmão. Porque quem trabalha não tem tempo de olhar para o cisco no olho do outro. Só olha para o cisco no olho do outro aquele que não tem nada para fazer. O pastor Reinaldo fala muito isso. Pastor Léo, pode reparar, quem dá muito problema é que não tem nada para fazer na vida. Eu fico pedindo a Deus tempo para poder administrar as minhas coisas. É trabalho, é família, é igreja, é gabinete. Eu fico pedindo a Deus mais minutos no meu dia para poder trabalhar mais, para poder produzir mais. Então eu não tenho tempo. Eu e muitos aqui não temos tempo para perder tempo. Eu não posso mais ficar, quero um gabinete. Aí, tá bom, vamos fazer um gabinete. Aí o que é o gabinete? Ah, não, pastor, não sei. Mas vem cá, meu irmão. Tudo que você está falando, eu não falei agora no domingo passado no culto. Não foi essa mensagem que eu falei no culto domingo passado? Por que precisa de gabinete? Eu não sou um psicólogo. Eu não estou aqui para cobrar consulta para ninguém. Eu estou aqui para trazer uma palavra de esclarecimento, ensinar para o teu coração o que Deus tem para você. Você tem duas opções. Ou você entende, recebe isso no teu coração hoje e tenta mudar a tua mente, ou você está daqui chateado. E o pastor hoje deixou o cajado. Sabe o que meu pastor fala? Presta atenção nisso. Sabe o que meu pastor fala para mim? Ele fala de público. Sabe o que ele fala? Quando você vem para o culto e você sai do culto dizendo assim, caramba, que palavra, não adiantou nada para você. Mas quando você sai do culto chateado contigo, o culto foi todo para você. O culto só serve se você entender que aquele culto você precisa mudar. Se você não entender que precisa mudar, o culto pode ter sido a maior palavra do mundo, não adiantou nada. Não vai mudar nada a tua vida. Você tem que sair daqui inconformado com a tua forma de agir. Você tem que sair daqui triste com você. O meu pastor diz que a gente não tem que sair alegre com o pregador, a gente tem que sair triste com a gente. É um homem que está tocando o Brasil todo, toca outras nações. Um homem que Deus tem soprado o nome dele para vários cantos do mundo. Um camarada que começou o seu ministério andando de bicicleta. Ele ia pregar a palavra de Deus. Eu levei alguns irmãos lá em Itajaí comigo. Ele ia pregar a palavra de Deus, pegava folhetinho e ia de bicicleta de casa em casa. Hoje Deus levou ele para as nações todas.
Ele pegava lá, ele conta que ele pegava lá papelzinho de noite, ligava uma lâmpada, uma lanterna, e ficava de madrugada lendo a Bíblia e escrevendo em umas folhinhas pequenininhas. Um monte de coisa, de pregação. Hoje ele tem 5 livros best-seller. Um homem que não perdia tempo. Quando chegava os drogados na igreja dele, todo mundo condenava ele. Ele abraçava o drogado, ele abraçava, ele beijava, ele cuidava dos caras como se fosse a última Coca-Cola da geladeira. Deus começou a olhar para ele e falou: opa, esse camarada tem uma coisa diferente. São homens assim que eu estou procurando. Porque Deus não busca pessoas eloquentes, Deus busca homens e mulheres com coração verdadeiro. Você não precisa apontar para mim quais são os defeitos das pessoas. Eu sou o pastor dessa casa, eu sei quais são os defeitos. Até porque eu sei quais são os meus. Sabe o que eu desejo de você? Eu desejo de você que você seja meu parceiro, que você me ajude a cuidar dessas pessoas. Eu desejo que você doe a tua vida para poder ajudar essas pessoas a saírem do lugar onde elas estão e irem para o lugar onde Deus tem para elas. Esse é o meu desejo. Sabe o que a Bíblia diz? Que aonde há unidade, Deus libera a bênção. Deus não libera a bênção onde tem divisão. O que é divisão, pastor? Divisão são 2 visões diferentes. Eu tenho uma visão, pastor Lucas, não é o caso, tem uma visão diferente, é de Deus, mas é diferente da minha, vai dar ruim, é divisão. Quando você vai ler a Bíblia, Deus chama um homem chamado Moisés. Moisés, vem comigo que eu vou te dar uma palavra. Tu vai conduzir um povo. Opa, tá bom, Senhor, mas deixa eu te falar uma coisa, tu vai ter dificuldade. Moisés acreditava que a dificuldade era tirar o povo do Egito, mas não. Quando ele se encontra com o faraó, a Bíblia diz que Deus endurece o coração de faraó. E Moisés deve ter pensado: pô, esse Deus é maluco, ele me chama para fazer algo que ele dificulta aquilo que eu vou fazer. Por que Deus faz isso? Porque Deus queria mostrar para Moisés que não era Moisés que estava libertando o povo. Quem estava libertando o povo era o Senhor através de Moisés. Aí Moisés tira o povo do Egito. Mas quando Moisés anda no deserto com o povo que saiu do Egito, não foi difícil tirar o povo do Egito, muito difícil foi tirar o Egito do povo. A Bíblia inteira você vai ver problema na mente. Moisés manda 12 espias espiar a terra. Ó, eu quero que vocês deem um pulinho lá em Canaã, espia a terra e traga a notícia. Tá bom, 10 caras, o mesmo time, congregando na mesma igreja, na mesma bate-caverna, todo mundo tendo o mesmo líder que é Moisés. Os 10 vão ver a terra, aí voltam de lá. A Bíblia diz que está até caixa de fruta. Os 12, Moisés, a terra é maravilhosa. Dê muitos frutos, é tudo maravilhoso. Aí 10 deles falam assim: só tem um problema. Lá tem muitos gigantes. Nós, Moisés, somos como que gafanhoto aos olhos deles. Olha o pensamento dos caras. É você se julgando de acordo como você acha que o outro te vê. Não como de fato o outro te vê, mas como você acha que ele te vê. Moisés, é impossível entrar naquele lugar. Aí 2 caras estavam juntos assim: ei, espera aí, eu não sei o que vocês pensam. A terra é boa, Moisés. Os frutos são maravilhosos, você está vendo. Deus disse para a gente, Moisés, que ele nos daria a terra. Não importa quem está do outro lado. Deus disse para a gente que ele daria a terra. Vamos lá e vamos possuir. Peraí, segura aí. Sabe o que os caras fizeram, os 10? Quiseram bater nos 2. Porque eram a maioria. Quiseram bater nos 2. Porque o grande problema da igreja é que a gente não aceita pessoas com visão diferente da nossa. A gente acredita que nós temos que ter a mesma visão. E de fato precisamos ter. Desde que a nossa visão seja a visão de Cristo. Você pode ser maioria, mas você pode não estar no propósito de Cristo. Talvez você possa ser a igreja que sufoca e que mata. Deus nos chamou para ser uma igreja que alimenta. E a igreja que alimenta, se necessário for, ela abre mão do seu filho para que seja criado por outro. Porque o mais importante é estar vivo, não é estar com o nosso lado. Você está aí? Quando as pessoas vêm falar comigo assim: pastor, eu estou saindo, estou indo para outra igreja. Qual igreja você está indo? A igreja tal. Cara, vai com Deus, eu te abençoo. Seja frutífero lá e prospera. Eu não fico triste. Pastor, eu estou saindo, estou indo para onde? Estou indo para o mundo. Cara, não faz isso, cara. Você está fazendo algo errado.
Porque só existe uma igreja no Brasil, não é Belém, existe uma igreja só no Brasil, a igreja de Cristo. Só existe uma igreja no Brasil, todas as igrejas. Sabe qual é o grande problema do Evangelho de Cristo? Vai chocar você o que eu vou te dizer. É o reino mais fragmentado que existe, é o reino de Deus. Cada um levantando a sua bandeira, cada um levantando a sua placa e o seu CNPJ, acreditando que eles de fato são a última Coca-Cola da geladeira. Eu vou voltar daqui a pouco. Sabe o que ano passado eu estava fazendo? Um café de pastores. Alguns irmãos aqui, alguns pastores participaram comigo. Sabe qual era o propósito do café de pastores? Não era eu ser o pastor dos pastores. Eu nunca preguei em um café que eu proporcionei. O propósito do café é a gente conversar e a gente entender que nós não somos concorrentes. Nós fazemos parte do mesmo exército. Existe uma igreja aqui atrás, a igreja da Fernanda Brum e do Emerson. O Emerson é meu amigo, o Emerson já pregou aqui nessa igreja. O dia que eu for ter medo de alguém sair daqui para congregar lá, eu não entendi nada do que é reino. Quem quiser um dia sair daqui e congregar lá, eu abençoo. Sabe por quê? Porque eu acredito firmemente que o que Deus tem para nós é o que Ele tem para nós. Agora nós precisamos entender como igreja que nós devemos olhar para a cruz de Cristo. Nós devemos olhar para a obra de cruz e entender que aquele que quiser seguir a Jesus tem que negar a si mesmo, carregar a sua cruz e o seguir. Jesus não nos chamou para condenar ninguém, Jesus nos chamou para amar pessoas. Jesus não me chamou para julgar ninguém, Jesus me chamou para amar as pessoas com todas as debilidades que ela tem. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu tenho um amigo meu aqui, ó. Lá no passado, através de outros amigos nossos, ele sabe muito bem disso. Cara, eu vim do subúrbio, coisas do meu passado, horríveis. Só Jesus podia transformar a minha vida. Eu não tinha condições nenhuma de estar aqui em cima. Isso é um milagre de Deus. Mas esse milagre só aconteceu porque eu decidi mergulhar nesse milagre. Eu decidi abrir mão. Você acha que o que você passa eu também não passo? Claro que passo. Você acha que muitas vezes vem os irmãos falar comigo, a minha vontade não é pegar o pescoço e apertar? Você acha que não? Você acha que não? Claro que é. Mas Deus não me chamou para isso, Deus me chamou para amar pessoas. E todas as vezes que eu vejo que os problemas chegam, o Espírito Santo fala comigo, deixa eu te dizer uma coisa, Léo. Na verdade eu não quero que você trate dele, eu quero tratar em você aquilo que ainda te falta. Porque enquanto ainda não entrar pessoas por essa porta, e esse desejo de apertar o pescoço não sair de mim, é porque eu ainda não estou preparado para fazer aquilo que ele tem. Enquanto o desejo de fazer com que a minha carne haja, eu ainda não estou preparado. Todas as vezes que você passa por uma luta, entenda uma coisa, quando alguém traz alguém para o teu lado, Deus na verdade não quer tratar só com a pessoa, Ele quer tratar com você. Por isso, ao invés agora de ficar olhando o que a pessoa tem, o que ela carrega, o que ela deixa de ser, aprenda a ensinar para ela. É muito mais fácil você condenar alguém do que você ensinar alguém. Jesus, você pega que Jesus, o seu ministério levou 3 anos e meio. Jesus pegou 12 caras, ele fazia milagres, prodígios e maravilhas. Multiplicava pães, fazia cura. Mas quando ele ia para a mesa, a Bíblia diz que ele ia com os 12. O que ele ensinava para os 12? Vocês viram o que eu fiz hoje? Pois é assim que eu quero que vocês ajam. Zaqueu, a Bíblia diz que era um cara de baixa estatura. Jesus vai passar por Jericó. Zaqueu fica sabendo que Jesus vai passar ali. E por ter baixa estatura, ele sobe numa árvore. Quando Jesus passa, a Bíblia é clara. A Bíblia diz que as pessoas não disseram para Jesus que Zaqueu estava na árvore. Jesus passa, olha para a árvore e fala assim: Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém na tua casa. Ele desce, Jesus vai na casa dele. Você não vai ler em momento nenhum Jesus dizendo para ele: tu é um ladrão, tu é um corrupto.
A Bíblia diz que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu fala assim: Senhor, todas as pessoas que eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Tudo que eu tenho, eu vou dividir toda a minha herança com os pobres. Mas espera aí. Você vê Jesus pedindo isso para Zaqueu, sim ou não? Você vê Jesus pedindo isso? Por que Zaqueu fez isso? Porque todo ambiente onde entra a glória de Deus, o pecado tem que sair de nós. Se você ainda não foi transformado, é porque a glória de Deus ainda não penetrou no teu ser. Aonde entra a glória, o pecado não pode habitar num lugar de glória. Aonde entra a manifestação do Espírito, você não pode continuar sendo quem você é. Você não pode agir como você agia. Você não pode fazer as coisas que você fazia. Você não pode chegar num ambiente e tentar implantar a tua ideia de acordo com o que você pensa. Eu vejo algumas pessoas aqui na igreja que falam assim: não, mas eu penso diferente. Mas deixa eu dizer uma coisa, Deus não nos chamou para pensar, Deus nos chamou para obedecer. Deus não nos chamou para nós darmos opinião. Deus nos chamou para obedecer os seus mandamentos. Ah, pastor, mas eu penso diferente de você. Venha conversar comigo e vamos resolver isso. Porque o que não pode é uma casa dividida, ela não subsiste. Você está plantado num lugar em que você não concorda. Deixa eu te dizer uma coisa, você vai ser uma árvore, como aquela árvore que a gente lê, que Jesus passou numa figueira, ele viu que estava cheio de folha, mas não tinha um fruto. João capítulo 15, e aqui eu encerro. Toda árvore, para dar muitos frutos, ela precisa ser podada. Sabe o que é poda? A poda dói, porque a árvore ela tem vida, e todas as vezes que você corta, machuca. Mas é necessário machucar para que essa árvore possa dar frutos. Eu não sei como você vai receber essa palavra no teu coração, mas o meu desejo, quando eu orei antes de nós começarmos o culto, é que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração aquilo que tem falado no meu. Que nós possamos ser uma igreja avivada no Espírito. Uma igreja que olha para Cristo entendendo que todos... Aqui não vai entrar gente perfeita. Deixa eu te dizer uma coisa. Até porque se tivesse pessoas perfeitas, quando eu e você entrássemos aqui, já tinha estragado tudo. Se a gente for para um lugar onde não tem problema, a gente não deve nem ir para lá. Porque se nós entrarmos lá, os problemas vão começar. Eu sou o primeiro problema dessa casa. Jesus não veio para os sãos, ele veio para os... Deus tem promessas sobre a tua e sobre a minha vida. Deus quer fazer grandes obras através de nós. Deus quer nos abençoar. Deus quer nos levar para lugares. Olha, sabe qual é o propósito de Deus na tua e na minha vida? É nós orarmos pelo enfermo e vendo ele ser curado. É pessoas com câncer. A gente orar e o câncer sair da pessoa. Mas sabe quando isso vai acontecer? Quando estivermos em unidade, olhando para o mesmo Cristo. Não perdendo tempo com coisas que não trazem edificação. Você está aí? As 2 mulheres foram falar com o rei. Só o rei podia dar a sentença. A Bíblia diz que existe um rei, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se você quer saber se a forma como você pensa é certa ou errada, não me consulte, não consulte ninguém. Consulte o rei. Porque se você consultar o rei vai trazer sabedoria muito maior do que a de Salomão e vai te dar a resposta. Vamos olhar para o alto. A palavra de Deus no livro de Tiago diz que existem 2 tipos de pessoas. Os ouvintes negligentes e os operosos praticantes. Existem pessoas que ouvem a palavra. Ah, uau, que palavra. Mas continuam fazendo a mesma coisa. E existe um outro tipo de pessoa, que são os ouvintes praticantes. Ouvem a palavra, praticam a palavra, e faz com que a palavra se torne verdade na sua vida. Não venha para a igreja para que Deus atenda às tuas demandas. O propósito da igreja nunca foi
nós lutarmos pelas nossas demandas. O propósito da igreja sempre foi que nós lutássemos pela demanda dos outros. A Bíblia fala de um menino, um jovem chamado Filipe. Ele era um diácono. Ele é enviado lá para uma cidade chamada Samaria. Ele não era pastor, ele não era bispo, ele não era apóstolo. Ele era um diácono. Ele sacudiu a cidade de Samaria. Um diácono fez aquilo que muitos pastores não fazem. Porque não é título que vai nos dar bagagem para mostrar quem somos. O que vai de fato nos mostrar quem somos é o nosso nível de intimidade com Deus. A Bíblia diz que certa vez os apóstolos estavam reunidos e eles disseram assim: cara, a gente está aqui, mas a gente está perdendo muito tempo. A gente não tem quem sirva a mesa. A gente tem uma obra muito grande para fazer e nós estamos sendo consumidos pelo tempo de servir a mesa. Vamos levantar homens, olha o que a Bíblia diz, homens cheios do Espírito. A Bíblia não diz homens eloquentes, a Bíblia não diz homens bonitos, a Bíblia não diz homens altos, a Bíblia não diz homens ricos. Porque se tu vai servir a mesa, podia pensar, vamos chamar os ricos, porque os ricos têm dinheiro. A Bíblia diz, fala assim, vamos levantar homens cheios do Espírito, porque homens cheios de Espírito, ele não fica brigando por coisas pequenas. Homem cheio de Espírito, ele está querendo servir. Que você saia daqui essa noite, entendendo que eu e você fomos chamados para servir. Se você tiver que lavar o banheiro, faça o teu melhor. Eu lembro que quando eu congregava na ilha, antigamente eu trabalhava de terno e gravata, terno italiano, Hermenegildo Zenha. Certa vez cheguei na igreja lá e fui no banheiro. Terno, gravata, todo arrumado. Cheguei no banheiro, o banheiro um lixo do banheiro. Tirei o paletó, pendurei o paletó, fui lá, pedi produto, arregacei a manga, fechei a gravata e fui para dentro do banheiro lavar o banheiro. Aí você me pergunta, mas pastor, não tinha faxineiro na igreja que era pago? Tinha, mas não sei por que motivo ela não fez. E porque ela não fez, o banheiro vai ficar sujo? Certa vez deu uma enchente lá na ilha, minha mulher que está aqui não me deixa mentir. Deu uma enchente, água por aqui. Terno, gravata. Entrei no meio da leptospirose, água tudo que é lado, entrei lá e segurando os carros para os carros dos irmãos não bater. Pastor, você quer falar de você? Não, eu não quero falar de mim. Eu quero dizer que eu fui chamado para servir. Eu quero dizer que eu não estava preocupado se iam ficar olhando para mim e iam dizer para o meu pastor que eu fiz aquilo. Eu não fiz aquilo porque os outros vissem que eu estava fazendo. Talvez você possa até não acreditar em mim, mas o Senhor conhece. Às vezes a gente conta umas histórias e as pessoas falam, duvida, a intenção era outra. Não tem problema. Eu sempre digo que eu não me preocupo com o que pensam de mim. Eu me preocupo com o que ele tem certeza de quem eu sou. Quantas vezes saí da Barra, eu morava na Barra, moro ainda na Barra, congregava lá na ilha. Eu ia para a igreja na quarta-feira, eu ia na sexta-feira para estudar a palavra, eu ia no domingo de manhã no culto, eu ia no domingo à noite no culto. E eu morava na ilha, na Barra. E às vezes ia para lá, todo arrumado, e eu estava na escala para ficar lá no estacionamento. Pegava a minha família, saía daqui para ir lá para a ilha, para ficar no estacionamento cuidando de carro. Uma vez eu lembro, tem um irmão que dá um testemunho, já veio até aqui na igreja. Tinha um convidado para ir na igreja, ele cheio de droga dentro do carro. Ele parou o carro, eu tratando ele com o maior carinho, ele só me dando patada. Primeira vez que ele tinha ido na igreja. E eu tentando ser gentil com ele, ele sendo ignorante comigo, eu continuando sendo amável com ele. Aí eu estou lá no estacionamento. Aí daqui a pouco o pastor manda me chamar lá. Chama o Léo lá para dar uma palavra de oferta. Aí eu com o colete no estacionamento, vim correndo, subi no altar e fui dar uma palavra de oferta. Quando eu acabei de dar a palavra de oferta, que eu desci, acabou o culto, eu estou lá no estacionamento, vem ele chorando. Eu queria te pedir perdão, meu irmão. Por quê? Porque eu te tratei muito mal, cara. Eu falei, não tem problema não, cara. Você só fez aquilo que você, só me deu aquilo que você tem. Eu te dei aquilo que eu tenho. Cada um dá o que tem, cara. As pessoas dão o que tem. Nós precisamos entender que a obra de Deus é muito grande. Nós não precisamos de uma plataforma, nós não precisamos de cargo, nós não precisamos de um título. Nós só precisamos de Jesus, cara. Nós só precisamos de Jesus.
Eu vejo que, às vezes, me convidam para ir em lugar pregar. Aí os irmãos falam assim, mas pastor, a igreja aqui é humilde. Eu falei, não tem problema não, cara. Eu não me movimento por dinheiro não, me movimento pelo reino. Eu chego lá, não recebo uma oferta. E quem vai comigo, o pastor Luiz, sabe que é testemunha. Chega lá, eu meto a mão no bolso e ainda dou uma oferta na igreja do cara. Porque eu não me movimento pelo dinheiro, eu me movimento pelo reino. Eu quero chegar nos ambientes, cara, e eu quero dizer para os outros o que Jesus fez na minha vida. Eu quero dizer para as pessoas quem é Jesus. O que ele pode fazer. Ele me mudou, se ele me mudou, ele muda qualquer um, cara. Eu sei quem eu era, eu sei quem eu sou. Jesus curou um cego. Aí vieram perguntar para o cego, e vem cá, quem foi que te curou? Foi um tal de Jesus aí. Mas o que ele fez? Cara, o que ele fez eu não sei, eu só sei de uma coisa, eu era cego, agora eu não sou mais. Mas como é que foi? Te curou no sábado. Cara, eu não sei se me curou no sábado, se me curou na quinta, na terça. Eu não estou nem aí o dia que ele me curou, eu só sei de uma coisa, eu era cego e hoje eu não sou mais, cara. Porque os religiosos, eles ficam querendo saber o motivo. Mas aqueles que foram tocados, estão muito mais preocupados em replicar aquilo que viveram. Vamos esquecer um pouco a religião, vamos esquecer um pouco as mazelas. Ah, pastor, mas o fulano é pastor, mas ele fez curso de teologia. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu não tenho curso de teologia. Não tenho nada contra, eu acho bonito. Por um acaso eu não consegui ter condições de fazer. Isso me deixa menos de Deus ou mais de Deus? Claro que não. Claro que não. É lógico que eu tenho menos conhecimento do que muitos teólogos. É claro. Mas isso me faz eu ser menos de Deus? Claro que não. A Bíblia diz que o corpo se completa. O que eu não tenho, meu irmão tem. O que ele não tem, eu tenho. E por isso nós somos um corpo. Fazemos parte de um corpo onde os membros se conectam. E eles andam juntos, fazendo a glória de Deus se propagar por essa terra. Saia daqui essa noite, entendendo que Deus tem uma promessa sobre a tua vida. Amém? Feche teus olhos que eu quero orar. Pai, louvado seja o teu nome. Engrandecido seja o Senhor no nosso meio. A minha oração nesse dia, Deus, é que o Senhor traga para nós um discernimento de espírito. Que o Senhor lance por terra toda a meninice, todas as coisas pequenas, os ciscos, meu Pai, que existem nos olhos de alguns, e que não conseguem entender que isso nada mais é do que uma artimanha do inferno, para atrapalhar aquilo que o Senhor tem para fazer. Toma o coração de cada um de nós, Jesus. Nos leva num lugar, meu Pai, onde só o Senhor tem para nós. Capacita os teus filhos, meu Pai. Antes de nós olharmos para fora, a Bíblia diz que nós temos que olhar para dentro. A transformação não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Quando nós somos transformados, o ambiente em que nós vivemos é transformado. Glória a Deus. Nos muda, Jesus. Lares, meu Deus, que vivem debaixo de aprisionamento. Lares aonde palavras torpes, acusações, meu Pai, se tornam cada dia mais frequentes. Eu quero te pedir no nome de Jesus, transforma cada uma dessas pessoas por dentro. Porque quando elas forem transformadas, os ambientes serão transformados. Derrama a tua glória, Jesus. Derrama a tua glória. Levanta, meu Pai, um time de homens, mulheres, casais, cheios do teu Espírito. Que olhe para aqueles que vão entrar aqui e que não venha julgar aqueles que são o que eles são, mas que venha olhar para eles com um olhar de amor e querer fazer com que a história desses casais sejam transformados. Essa é a minha oração, Jesus. A minha oração, meu Deus, é que esses jovens sejam inundados pelo teu amor. Jovens que não fiquem julgando se o irmão bebe, se não bebe, se fuma, se não fuma. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados,
Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Traga ministros de louvor para esta casa, Deus. Não pessoas que cantem, meu Pai, ou que toquem, mas homens e mulheres cheios do Espírito, que entendam que eles têm um compromisso contigo e não comigo. Homens e mulheres que antes de se apresentar para uma plateia, eles estão tocando para ti, Pai. Coloca isso no coração deles, Pai. Ensina para eles coisas que eu nunca conseguirei ensinar. Traga uma unidade, Deus, sobre essa igreja. Que os pastores dessa casa amem como nunca amaram antes. Que os pastores dessa casa cada vez mais sejam unidos, amigos. Que eles entendam que essa obra não é do pastor Léo e da pastora Márcia. Essa obra é do Senhor e que todos nós fazemos parte desse exército, Jesus. Abençoa a nossa vida, Pai. Abençoa a nossa casa. Nos dê condições suficientes de fazermos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Não nos deixe entrar nos lugares onde o Senhor não tem para nós, Jesus. Nos tira das portas que estão abertas e que não foram abertas por Ti. Abre as portas que estão fechadas, mas que são Tuas, Pai. Queremos ser plantados nos lugares onde o Senhor tem para nós. Eu abençoo o Teu povo, leva eles debaixo da Tua graça, da Tua soberania. Conduz eles para os seus lares, Pai, que nada de errado aconteça, que os Teus anjos sejam acampados ao redor deles, guardando-os, livrando-os do homem mau, do fraudulento, do sanguinário. Que essas pessoas não venham atravessar os caminhos dos Teus filhos, Pai. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.